Bom dia a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez neste domingo logo cedo, para que possamos mais uma vez realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Aqui, pelo canal do YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, Casa de Cura, de Conscientização, e casa essa que nos dá todo um alicerce para que possamos obter a nossa cura espiritual, mental, corporal. Basta você estar ligando e agendando. Aqui já consta os telefones de lá, onde você possa estar entrando em contato conosco. E aqui no canal do YouTube temos também muitas palestras, orientações, informações sobre o plano espiritual, que trazem sempre para nós o conhecimento, a pacificação no nosso ser, por sabermos que tudo, por mais complexo, está tudo certo. Eu sou a Ana Cristina e venho mais uma vez te convidar para que possamos juntos pacificar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos assim juntos entendermos melhor e possamos receber esses fluidos que vêm do alto, que trazem para nós uma tranquilidade, uma paz imensa, e essa paz vai adentrando e colocando tudo para fora, os medos, as angústias, a desarmonia, a doença. Eles vêm trazendo o amor, o respeito, a tranquilidade, e tudo aquilo que está dentro de nós que nos atrapalha, que nós não possamos entender melhor os dizeres da vida, eles vão trazendo para nós para que a luz esteja entre nós. E assim nos sentindo um pouco mais tranquilos. Vamos também pedindo pela nossa água, que já possa estar num copo, para que ela possa já ser fluidificada, trazendo para nós a consciência plena do bem-estar. E assim nós vamos dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Estamos falando há já praticamente 2 semanas sobre os elementais, esses espíritos que denominamos salamandras, fadas, ninfas, silfos, que nos ajudam, nos orientam sempre para a nossa evolução e que são irmãos que estão ainda no caminhar da vida, assim como nós. E eu prometi a vocês que nesse Evangelho nós pudéssemos estar falando alguns outros elementais que fazem parte de tudo aquilo que faz o contexto no nosso planeta. Não é possível que nós tenhamos toda uma formação e que por trás de toda essa formação não existem espíritos cuidadores de tudo isso. Eu até comentei com vocês sobre os duendes, gnomos, lembra? Pois então, eles são nada mais e nada menos os elementais ligados à floresta, e muito deles a lugares desertos. Eles possuem uma forma anã, que lembra até mesmo o aspecto humano. Gostam de transitar pelas matas e bosques, dando sinais de uma presença através de cobras e aves. A graúna é também chamado o pai do mato, que são excelentes colaboradores nas reuniões de tratamento espiritual. São eles que trazem os elementos extraídos das plantas, o chamado bioplasma, que auxiliam assim os espíritos superiores com elementos curativos, de fundamental importância em reuniões de ectoplasmia e de fluidificação das águas. Temos ainda os elementais que se relacionam à Terra, as quais chamamos de abissais. Geralmente estão associados às rochas, cavernas subterrâneas, e vez ou outra vêm à superfície e atuam como transformadores, convertendo elementos materiais em energia. Também são preciosos, coadjuvantes no trabalho dos bons espíritos, notadamente quando há necessidade
e até mesmo de criar roupas indumentárias para espíritos materializados. Olha isso! Como estão ligados à Terra, trazem uma cota de energia primária essencial para a reconstituição de aparência perispiritual de entidades materializadas, que inclusive quando perderem a forma humana ou sentem-se com os membros e órgãos dilacerados. Não podia imaginar que esses seres tivessem uma ação tão ampla e tão intensa, gente, juro. Os elementais são seres que ainda não passaram pela fase da humanidade. Ainda estão em reinos inferiores da natureza, e mais especificamente do reino animal, e ainda nem sequer ingressaram na espécie humana. Por essa razão, trazem um conteúdo instintivo e primário muito intenso. Para eles, no caso, o homem é um Deus. E é habitual, até natural, que obedeçam o ser humano nesse processo. Mas, como podemos entender, Kardec, quando começou a entender melhor o que os espíritos falavam, ele começou, logicamente, a questionar, e isso eu já comentei com vocês, que numa revista espírita, lá em 1858, ele fez a se perguntar todos essas forças da natureza que naquela época já existia e tudo mais, e obviamente ele obteve as respostas de vários espíritos, e muitos se apresentavam como sendo elementais. Entre eles, eu vou citar alguns para vocês, como sendo o anjo das crianças. Seria um espírito que foi convidado a conversar diretamente com Allan Kardec, para que ele pudesse entender melhor como é essa situação. Então aqui ele fala que ele já teve uma encarnação no reino hominal e que ele foi chamado de anjo das crianças. Ele se apresentou da seguinte forma para Allan Kardec: chamo-me Micael, sou um desses espíritos prepostos para a guarda das crianças. Que doce missão! E que felicidade dá à alma! A guarda das crianças, direis, mas não tem seus anjos prepostos para esta guarda? E por que é necessário ainda um espírito encarregado de se ocupar delas? Mas não pensais naqueles que não têm mais esta boa mãe? Não há-as, muitíssimos, e a mãe, ela mesma, algumas vezes, não tem necessidade de ser ajudada? Quem a desperta no meio do seu primeiro sono? E quem vai fazer pressentir o perigo, inventar o alívio quando o mal é grave? Nós, sempre nós que desviamos a criança da margem na qual se precipita, que afastamos dela os animais mais nocivos, que desviamos o fogo que se poderia misturar ao seu ser. A nossa missão é doce. Somos nós ainda que lhe inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhum dos mais maus poderia nos evitar. Há sempre um instante em que seu pequeno coração nos está aberto. Mas entre vós se espantará desta missão, mas não dizeis frequentemente: há um Deus para as crianças, sobretudo para as crianças pobres? Não, não há um Deus, mas anjos amigos. E como podereis explicar de outro modo os salvamentos miraculosos? Há ainda muitas outras formas das quais não supendes mesmo a existência. Há o espírito das flores, o dos perfumes, e há os milhares cujas missões, mais ou menos elevadas, vos parecerão deliciosas e invejáveis, segundo a vossa dura vida de provas
e eu os convidarei a vir ao meio disso. Olha que esse espírito disse a Allan Kardec, que em cada cheiro, que em cada flor, que há tudo um espírito por detrás disso. E nesse intermeio veio sim o gênio das flores, que também é um elemental. Ele disse assim a Kardec: eu sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores e a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou antes somos nós, porque somos vários milhares de espíritos, somos nós que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto das flores. Não poderíamos ensinar-lhe a mutilação de algumas vezes, que faz sofrer, mas nós lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas já graciosas. Entretanto, e sobretudo, sob as flores naturalmente eclodidas, que se coloca toda a nossa atenção. Aquelas nos protagonizam ainda muito mais cuidado, são nossas preferidas, como tudo o que é só tem mais necessidade de ajuda, eis porque nós cuidamos melhor. Estamos assim encarregados de esparramar os perfumes, somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazer entrar em uma prisão em perfume de flores que ornam o jardim paterno. Aquele que ama realmente, levamos o perfume das flores destinadas à sua noiva, aquela que chora, uma lembrança daqueles que morreram, fazendo desabrochar sobre a sua tumba as rosas e as violetas que lembram as virtudes. E quem de vós não nos deu doces emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estais admirado? Penso em não os ouvir deixar dizer os espíritos para tudo isso, e todavia é muito verdadeiro. Jamais estivemos encarnados e não estaremos, talvez jamais entre vós. Entretanto, há os que já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Nossa missão na vossa terra não é nada. Progredimos como vós, mas é nesses planetas superiores, sobretudo, que somos felizes. Que coisa encantadora sentir que vivem à nossa volta esses hóspedes invisíveis. Com eles, nada de mistérios. Eles vos amam, malgrado vosso, e nos conhecem melhor que nós mesmos. Em toda a minha vida, confesso a vocês, de humana talvez, devo, e todos nós devemos muito a esses amigos invisíveis, o sucesso de muitas coisas que nós já tivemos de consolação, pois eles nos tratam com muita leveza, porque se nós formos pensar naturalmente, vamos raciocinar em vários livros da nossa codificação espírita, existem traços que falam, até mesmo em Nosso Lar, que é um dos livros mais famosos, que já tem inclusive filmes e tudo mais. André Luiz, ele foi atender um determinado encarnado que era atual marido da sua viúva, lembram dessa história? Narcisa, que era sua companheira, o conduz à natureza e diz que colherá remédios das árvores, que são enormes frondes, e chama alguém e atendê-la nos entidades espirituais, servindo comum do reino vegetal, que formam onde haviam mangueiras e eucaliptos, das quais a mensageira o colheu,
e manipulou emanações que aplicadas ao enfermo. E foram espíritos que deram todo esse entendimento. Assim como nos Mensageiros, também no capítulo 41, André Luiz chega à noite numa propriedade rural com incontáveis árvores frutíferas em ambiente de paz. E ali estava grande quantidade de trabalhadores espirituais, servidores que cooperam com o reino vegetal. No livro da libertação, a cidade estranha, onde havia extensa comunidade de sofredores, um instrutor esclarece: quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços das mais rudes da natureza, que movimentam esse sítio em posição infraterrestre. Eu só estou dando para vocês algumas pequenas pinceladas em grandes livros que nós temos, para que a gente possa começar a entender melhor. Então, nós não temos que apenas achar que existem nós humanos, os animais e ponto. Então, sabemos que por detrás de toda essa grandiosidade da natureza, existem espíritos que ali ajudam e que mantêm tudo isso para que nós, humanos, possamos atingir um elo maior. Então, meu povo, vamos pensar um pouquinho mais e vamos conversar um pouquinho com as plantas, com as coisas. Vamos chamar de doido? Não sei, mas sabemos que ali tem espíritos que estão a nos observar, que ficam tristes quando nós fazemos algo de ruim para a natureza, e há aqueles que se alegram quando nós temos boas ações. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessas coisas dos elementais. E vamos agradecendo ao Plano Maior por toda essa oportunidade. Que a nossa semana seja uma semana abençoada, com tudo que há de necessidade para a concretização de tudo aquilo que é necessário para nosso bem-estar. Que o nosso país, o nosso mundo, o nosso planeta, o universo crie dentro de si a paz, é o que nós tanto precisamos. Que haja confraternização entre todos, que haja saúde plena em todos os aspectos para todos. Agradecer ao Dr. Antônio, a toda a sua equipe médica por todo esse trabalho, pela essa oportunidade. E assim, eu me despeço de vocês. Espero encontrar vocês numa próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.